Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria começar pedindo desculpas a vocês, porque eu não consegui fazer uma ontem. Correria total e não dorme de jeito nenhum por causa da Luísa. E no final das contas, realmente ficou difícil. E foi só juntando, né? Que no sábado eu já estava bem cansado aqui. Mas enfim, faz parte. Deixa eu pedir vocês primeiramente darem compartilhando para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. E lembrar vocês que estão aí no Facebook, que é importante vocês virem participar com a gente aqui no YouTube, o link está na descrição. Então se você estiver assistindo aí no Facebook, a imagem está meio embaçada, porque a transmissão no Facebook ela tem uma qualidade um pouco menor. Gostaria de convidar você para vir participar com a gente aqui no YouTube, o link está na descrição. Você que está participando aí já pelo YouTube, se puder fazer o compartilhamento da transmissão no WhatsApp, no Twitter e até mesmo dentro das redes como Facebook, o VK, enfim, redes sociais, eu agradeço muito. Vou começar aqui fazendo o comentário aqui, como eu faço sempre, comentário dos primeiros comentários, como eu que ajeito tudo, ajeito uma coisa de um jeito, do outro, no final das contas eu começo sempre fazendo o programa fora do lugar, no meio da tela, eu gosto de ficar no canto, porque o mais importante do programa não sou eu, o mais importante do programa são os comentários. Então deixa eu trazer aqui já os primeiros comentários da noite. Maier Mendes, boa noite. Léo, Márcio Barra, bora lá. Tânia Maria, boa noite. Julie C, boa noite. Léo, Sandra Pena, boa noite. Cleibson M. Conceição, Sérgio Malandro, Ney Secato, boa noite. Gorete Silva, manda um boa noite. Léo também. Olha, pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas participações, pela paciência, pelo carinho. Estamos aqui crescendo a audiência aos poucos. Aos poucos vamos chegando aqui a 600 pessoas assistindo simultaneamente pelo YouTube, mas é muito importante que você que está assistindo pelo Facebook compartilhe também essa transmissão para a gente chegar aí no maior número de pessoas possível. Vou trazer aqui, além das primeiras... vou deixar mais alguns comentários aqui enquanto o pessoal compartilha para a gente chegar a mais pessoas. Joselito Soares da Silva, Léo, vamos para a Inglaterra. O filho de Bozo vai mandar prender 100 mil pessoas. É estranha essa proposta dele, né, gente? O Bozo realmente falou coisa aí de prender 100 pessoas. Eu não sei quem que ele está se referindo, não. Se ele realmente fizer isso, eu estou aí na frente aí das 100 mil pessoas. Agora, olha que legal, Salum Jorge, coisa PMW, pau mandado de Washington. E eu estudei eletrônica, foi PWM. Muito obrigado, boa noite, Maria Ciriel. Olha aí, e não duvidem, tá, gente, porque nós estamos chegando a um ponto em que as nossas instituições estão aí falando abertamente que usaram meios obscuros para forçar determinados resultados, como o próprio general falou que pressionou o STF para que tomasse uma decisão. Peraí, olha, é mais ou menos assim, o STF teria que tomar uma decisão conforme a interpretação da Constituição, mas o STF tomou uma decisão com medo. O general manda um Twitter, o STF vai e toma uma decisão conforme o Twitter. Isso mostra que as coisas não estão indo bem. O que eu mais fico impressionado é que tem pessoas que estão gostando disso, né? Vocês já pararam para pensar que dentro de um Brasil que só está declinando, existem pessoas que estão comemorando esse tipo de atitude, existem pessoas que estão comemorando o fato de o Brasil não estar seguindo sua Constituição, está seguindo aí ordens de Twitter de generais, a coisa está muito estranha. Eu falo que o problema maior da saúde da democracia brasileira nem está necessariamente sobre aqueles que querem atacar a democracia brasileira, mas aqueles que são vítimas desse ataque não estão fazendo nada. Hoje a sociedade brasileira sabe de tudo que está acontecendo. O general deixou claro que pediu para manter o Lula preso, pediu para relativizar, para cancelar a presunção de inocência, para que o Lula ficasse preso, e a sociedade, em vez de achar isso um absurdo, quando a gente pensa, olha, bem, existem pessoas aí que têm ódio do Lula, essas pessoas que têm ódio do Lula comemoram isso. Mas, gente, uma pessoa está presa porque a justiça foi pressionada para manter essa pessoa presa. É uma coisa que qualquer um ficaria perplexo. Então eu não duvido, sinceramente, que o Bozo
prenda aí pessoas no Brasil em nome dos interesses pessoais dele, não. Isso porque se ele já está fazendo coisa semelhante, se esse Bozo já está trabalhando aí no sentido de usar, desde cedo aí, se as Forças Armadas já estão usando o poder delas para prender em nome do Bozo, eu, sinceramente, eu não duvido que eles façam absolutamente mais nada possível nessa terra Bozo aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar o contador aqui de visualizações. E deixa eu agradecer aqui vocês pela audiência. Muito obrigado, pessoal. Aqui 1.247 pessoas assistindo ao vivo. Eu queria colocar aí o contador como eu faço normalmente, mas por algum motivo estranho, agora parece que... Não, ainda está errado. Mas enfim, quem estiver assistindo aí pelo WhatsApp, se puder vir participar com a gente, eu agradeço muito. Quem puder compartilhar aí nos grupos de Twitter, enfim, quem puder dar uma força para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Uma coisa que eu percebi aqui é que esse recurso que eu tenho de fazer a leitura aqui do número de pessoas assistindo simultaneamente, ele simplesmente muda todos os dias e muda todos os dias. Eu, nesse momento, desisto dele. Ele não vai ser gente boa comigo nunca, não. Deixa eu colocar aqui para rodar aquele texto. Já tentei de todas as formas colocar agora de volta o texto que estava. Mas, enfim, deixa eu trazer para vocês aqui. Bolsonaro propaga discurso de ódio enquanto ataca a mídia tradicional. Uma coisa que nós precisamos perceber, admitir, concordar, é que Bolsonaro está criando toda uma estrutura de comunicação paralela. Ele está criando uma estrutura para ele ter aí acesso a vários comunicadores que vão falar aquilo que ele gostaria que fosse falado e não a verdade. O Bolsonaro conseguiu criar uma superestrutura de fake news, e eu nem digo superestrutura de fake news, uma superestrutura de controle da informação. Ele conseguiu criar essa superestrutura de controle da informação porque desde o início do trabalho de youtuber, ele pega aquele youtuber e vai... Nem necessariamente youtuber, né, gente? Olha, o Bolsonaro, ele tem os comunicadores e vai, como eu diria, ele vai tratando esses comunicadores para trabalharem para ele desde o início. Então, o que acontece? O que na prática acontece? Acontece que os comunicadores que antes estariam aí desenvolvendo um trabalho, eu nem digo um trabalho sério, tá? Comunicadores que poderiam estar desenvolvendo um trabalho alternativo, eles aprendem que se eles falarem bem do Bolsonaro, o trabalho deles vai bombar. Dessa forma, o Bolsonaro está conseguindo criar um super esquema de comunicação paralela no Brasil. Esse super esquema de comunicação paralela é perigoso, porque ele fala verdades, mas ele fala mentiras também. Hoje, eu falo que o PT é vítima de não ter percebido o que estava acontecendo. Enquanto todos os comunicadores a favor do Bolsonaro estavam sendo elogiados pelo Bolsonaro, o Bolsonaro estava aí promovendo e fazendo esses comunicadores crescerem, o PT ignorou seus comunicadores, a esquerda ignorou seus comunicadores. O que eu não consigo perceber agora, que às vezes eu fico até com um pouco de remorso, é se eu fui o cara que dei essa ideia ao Bolsonaro, porque desde o início do meu trabalho eu tenho falado sobre a importância de você valorizar as bases das Forças Armadas e a importância de você valorizar os comunicadores, fazer uma grande família de comunicadores. Todas as ideias que eu tenho falado como ideias importantes para a esquerda, o Bolsonaro tem aplicado. Aí eu fico pensando, olha, será que é porque estava muito óbvio, e porque estava muito óbvio ele aplicou, mas a gente não consegue explicar se estava tão óbvio assim, por que a esquerda não aplicou? Ou será que é porque o que eu falo tem muito mais valor para a estratégia do Bolsonaro do que para a própria estratégia da esquerda? Seja lá o que for, a coisa continua acontecendo. O Bolsonaro continua valorizando comunicadores que aparecem por aí se posicionando do lado dele. Todo mundo que aparece fazendo fake news, ou até mesmo fazendo verdade, ou até atacando o PT, fazendo qualquer coisa a favor do Bolsonaro, seja diretamente a favor do Bolsonaro ou diretamente contra a esquerda, o Bolsonaro joga dentro dessa grande família de comunicadores e faz essas pessoas crescerem. Na prática, o resultado é que essas pessoas estão ficando gigantes da comunicação e cada vez mais o Bolsonaro está criando uma estrutura de comunicação que está ficando acima dos canais convencionais. Tem prós e contras, né? A parte pró é que a gente está vendo a Globo se curvar ao Bolsonaro. A Globo não tem mais aquele
que ela tinha de mandar no presidente da República, mas a parte contra, a parte pró, mas a parte contra é que, de certa forma, o Bolsonaro está monopolizando a comunicação, e quando você monopoliza a comunicação, você comunica aquilo que você quer, ou seja, ele tem o poder de falar a mentira que ele quiser com a sociedade brasileira. Deixa eu agradecer aqui o superchat da Lúcia Andrade. Muito obrigado, Lúcia, pelo superchat. O superchat é muito importante para o crescimento dos canais. Eu aproveito o superchat para agradecer a vocês pela participação e para pedir vocês para, por favor, compartilharem aí para a gente aumentar o alcance. Você pode compartilhar pelo Twitter, você pode compartilhar pelo WhatsApp, basta copiar o link dessa transmissão e colar aí nos grupos, isso é muito importante, mas você pode colar o link dessa transmissão também dentro do Facebook. E para achar o link dessa transmissão é muito fácil, está na descrição do vídeo, tanto do Facebook quanto do YouTube. E se você estiver assistindo aí no YouTube, a qualidade estiver baixa, não estiver dando para ver os comentários, eu lembro você que a participação de melhor qualidade é, se você estiver vendo pelo Facebook e a qualidade estiver baixa, a participação de melhor qualidade no YouTube. Basta você clicar na descrição do vídeo e achar o link para chegar aqui. Então, muito obrigado, Lúcia Andrade. Parabéns pela paternidade e muitas bênçãos para a Luísa. Você acha que a ideia de condenar rapidamente o processo do sítio para mantê-lo preso? Eu acho que é uma pequenia para chamar a atenção da sociedade brasileira para manter... o que acontece? Hoje nós não temos mais uma república no Brasil. Essa republiqueta que o Brasil se transformou, Lúcia, ela precisa de se sustentar. E essa republiqueta, ela se sustenta à base da mentira. É mais ou menos assim, o Bolsonaro e os... Digamos que hoje a gente tem duas celas da sociedade que precisam ficar constantemente alienadas a respeito do Lula, que é Bolsonaro e os evangélicos, não os evangélicos que acreditam em Cristo, mas os evangélicos que acreditam e seguem essas igrejas estranhas aí. Essas pessoas, elas precisam constantemente receber informações contra o Lula para manter dentro do coração delas um ódio contra o Lula. Hoje, o que está acontecendo no Brasil é que está rolando aí um investimento para manter o ódio contra o Lula maior do que o ódio que essas pessoas têm contra a fome e a pobreza. E eu vou explicar para vocês o que é isso, eu vou ler aqui. Roger Melo fala, boa noite. Você poderia me indicar alguns documentários que te marcaram? Muita saúde para todos de sua família. Roger, eu vou ver uma lista de documentários para trazer aqui, com certeza. Boa ideia, alguns documentários que até dizem alguma coisa a respeito dos dias de hoje. Eu estava falando com a Lúcia, muito obrigado mais uma vez, Lúcia. Olha, o que acontece, gente, é o seguinte. Hoje, o governo que se elegeu no Brasil através do fake news, ele se elegeu através do fake news. O problema do fake news é que a gente tem dois problemas sérios com o fake news. O primeiro grande problema do fake news é que ele precisa ser mantido. Como que o governo vai se sustentar se ele se elegeu com fake news? A pergunta parece estranha, mas ela é bem simples. Olha, peraí, se o povo descobrir que o Lula foi preso para não ser candidato, se o povo descobrir que não existia mamadeira de piroca nem kit gay, aí o governo começa a se desestabilizar. Então eles precisam manter o povo sempre com raiva da esquerda, e para manter o povo sempre com raiva da esquerda, e para manter o povo sempre, como eu diria, mais ou menos assim, olha, quer saber de uma coisa? Estava certo mesmo condenar o Lula. Eles precisam de continuar a produção de factoides e continuar a produção de condenações contra o presidente Lula. E o que é difícil é que enquanto a galera vai trazendo vários factoides a respeito da condenação do Lula, vários e vários factoides, vão aparecendo informações que contradizem a loucura dos caras. Bittar diz em depoimento que é dono do sítio de Atibaia. O empresário Fernando Bittar, um dos donos do sítio de Atibaia, negou em depoimento prestado à juíza Gabriela Hart ser laranja do ex-presidente Lula. As coisas vão aparecendo, só que, olha, a mesma justiça que se nega em investigar o caso do Bolsolão, se nega em investigar a festa que o Bolsonaro fez de Caixa 2 para impulsionar material no Twitter e no WhatsApp, eles assim, procuram, né, profundamente tentar explicar que não, o sítio tá em nome daquela pessoa, mas no fundo é do Lula. O jatinho está em nome daquela pessoa, mas é do Lulinha. Então, criando essas formas aí de manter a sociedade com raiva do Lula. Então, a pergunta da Lúcia é uma pergunta que eu acho que faz total sentido.
para manter a sociedade sempre com a cabeça na ideia de que o Lula foi preso honestamente, justamente, que o Lula tinha que ser preso mesmo, eles vão ficar criando uma condenação atrás da outra, para manter o ódio contra o Lula. Isso é uma coisa muito séria, porque veja, hoje, para o Brasil continuar nas mãos, desse poder que tomou o Brasil aí, dentro do qual Bolsonaro é só uma peça, tá, gente? Bolsonaro não é, obviamente, o articulador disso tudo, Bolsonaro é só, digamos que um fantoche dentro desse esquema. Para manter o Brasil nas mãos desse pessoal, eles precisam criar cada vez mais uma ideia de que o Lula é condenado honestamente. Para manter o ódio do Lula entre os evangélicos e os eleitores do Bolsonaro, eles precisam manter o ódio do Lula maior do que a dor da fome, porque a tendência natural desse novo governo é trazer uma desgraça econômica. Isso é uma coisa que é esperada por todo mundo, tanto é que as pessoas, os políticos mais importantes, eles pularam fora na reta final, fizeram questão de mostrar que não votaram no Bolsonaro. Vai lá o Fernando Henrique, pede para filmar de lá, uma coisa que é até proibida, né? Filmar o cara mostrando onde ele está votando, ele mostra de forma bem clara onde ele está votando, para deixar bem claro que o Lula quitou no Haddad. Ele não quer deixar de forma alguma a mínima ideia de que ele tenha qualquer coisa a ver com o Bolsonaro. É porque o Bolsonaro vai sair matando todo mundo? Talvez de fome. Essa política que o Bolsonaro está propondo pode colocar o Brasil em guerras, pode colocar o Brasil em desacordos comerciais, pode colocar o Brasil no pior momento econômico da vida. Ninguém quer assinar embaixo disso. Mas José Almeida pergunta como explicar o ódio ao Lula. O ódio ao Lula se explica, José Almeida, de uma estratégia de tomada de poder. O povo, olha bem, o que acontece? Para você conseguir ódio contra determinadas pessoas, para você conseguir transformar uma coisa em verdade, você precisa fazer uma comunicação compatível com aquele pessoal que está recebendo a comunicação. Por exemplo, para você conseguir tornar a história, vamos pensar, a história de Chapeuzinho Vermelho é verdade para a criança que escuta e acredita nela. Se você conversar com determinadas crianças e falar que a lua é feita de queijo, essas crianças vão acreditar que a lua é feita de queijo. Só que crianças não votam. Então, para você conseguir fazer com que as pessoas acreditem em histórias e não procurem a verdade a respeito das histórias, porque, olha, eu não estou querendo dizer que histórias como o Triplex do Guarujá sejam histórias impossíveis, é claro que é possível, mas para você garantir que você vai fazer uma campanha como a Madeira de Piroca, Triplex do Guarujá e Kit Gay, e essas pessoas não vão buscar a verdade, você precisa infantilizar essas pessoas, você precisa pegar pessoas com idade eleitoral maiores de 16 anos e precisa fazer com que a idade mental dessas pessoas caia para o nível de uma criança que acredita que a lua é feita de queijo, que acredita no Papai Noel. Como que foi feito? É exatamente assim que eles conseguiram tomar o poder no Brasil. Antes dessas pessoas virem com essas ideias absurdas a respeito de, olha, nós temos que acabar mesmo com a indústria nacional, Estados Unidos tem que ter indústria, a gente tem que ter agronegócio. Antes de irem com ideias absurdas, eles pegaram a sociedade brasileira e transformaram a sociedade brasileira em zumbis. Para que isso acontecesse, foi feito aí um grande esquema de alienação mental dentro do Brasil, coordenado por pessoas de fora do Brasil, que são essas grandes igrejas evangélicas. Todo mundo imaginava no início, né, e essas igrejas evangélicas, elas foram ignoradas exatamente porque as pessoas imaginavam no início que essas igrejas eram apenas para tirar o 10% e pastores ficarem ricos. Eles não conseguiam ver a parte mais perversa dessas igrejas, que era a criação dessa mente infantil aí de evangélicos que votam de acordo com as ordens do pastor. O evangélico, ele não produz, não falo de todos os evangélicos, né? Estou falando desses aí que são seguidores desses pastores, eles não procuram a informação para saber, olha, a informação é verdadeira, a informação é falsa. Não, o meu pastor falou é verdade. E dessa forma, gente, a sociedade brasileira, ela foi, digamos que, aniquilada, porque ela foi aniquilada dentro do campo intelectual. Seria como você pegar um grupo aí de... Imaginem o seguinte, se você pega o exército do mundo, ou vamos pensar num jogo de futebol, você pega os melhores jogadores do mundo e coloca lá no... veda os olhos de todos eles, por mais que eles sejam jogadores, eles têm direito de chutar a bola para o gol e não vão conseguir porque eles estão com os olhos vedados. E hoje a gente tem essa situação. Ou a gente consegue reverter essa situação de lobotomia é irreversível, mas essa lobotomia ideológica que caiu sobre os brasileiros, a gente
conseguiria reverter, ou a gente trabalha para reverter, ou não adianta. Eu tenho falado que essa ilusão de que nós vamos trabalhar aí gritando Lula livre, tentando resgatar uma esquerda, não adianta, porque nós estamos tentando trabalhar com uma sociedade que, olha, a gente pode provar, a gente pode mostrar, pode ficar claro, os caras podem estar passando fome. O evangélico que votou pelo Bolsonaro, pela ordem do pastor, porque existem dois tipos de evangélicos que votaram no Bolsonaro, tá, gente? Existe o evangélico que votou no Bolsonaro porque acredita no Bolsonaro, existe o evangélico que votou no Bolsonaro porque o pastor mandou. Esse cara que votou no Bolsonaro tão somente porque o pastor mandou, e hoje eu falo, olha, é muito importante, tá? Eu tô vendo aqui, ó, Marcos da Silva Andrade, ele vê uma nova saída para o Brasil, que é o Ciro 2022. Na saída para o Brasil, Marcos da Silva Andrade, eu falo com você, infelizmente, o Ciro pode ter as melhores propostas do mundo, que na semana final, o pastor pega um ator, leva lá na frente do altar, manda aquele ator fingir que está recebendo Satanás, o cara fica lá estribuchando e falando que o Ciro é do Satanás, aquela igreja toda muda de votos e não vota no Ciro, vota no Lula, pra você ter uma ideia. Se o pastor as igrejas evangélicas trabalharam contra o Lula durante todos esses anos e falaram que o Lula é do Satanás. Pra vocês terem uma ideia, as igrejas evangélicas trabalharam todos esses anos contra a esquerda porque o pastor não quer redistribuir renda. O pastor é um covarde, ele não quer ver programas como Bolsa Família, ele não quer programas como Minha Casa Minha Vida, ele trabalhou durante todos esses anos contra a esquerda. E um dos argumentos que esses caras tinham era que o Temer era o chefe do satanismo no Brasil. Veja bem, as mesmas igrejas que falaram que o Temer era o chefe do satanismo no Brasil, elas abençoaram o Temer no golpe de Estado. Então, eu falo com você, Marcos, não adianta, você pode fazer a campanha que for, o Ciro pode se mostrar preparado na reta final, se a gente não deslobotomizar esses evangélicos que acreditam nesses pastores, na reta final eles criam lá, sei lá, uma madeira de piroca, versão 2022, e o Ciro perde. Isso porque eles conseguiram destruir o alicerce da democracia, que é a consciência das pessoas. Um pastor consegue vender sozinho milhares de votos. Isso é bem complicado. Muito obrigado, Verinha Teixeira, pelo superchat. É muito importante para o crescimento mais. E olha, gente, a legitimidade de um pastor para vender votos é a facilidade que as empresas têm para fazer um esquema de caixa 2. Hoje, olha só que coisa bizarra que está acontecendo para vocês terem uma ideia do que virou esse Brasil nosso. Olha que coisa bizarra. Hoje, o Poder Judiciário perguntou ao Facebook e o WhatsApp se o Bolsonaro fez coisa errada. Foi mais ou menos assim, olha o Facebook, olha o WhatsApp, Bolsonaro fez alguma coisa errada aí na eleição? Aí o Facebook falou, não, doutor juiz, fez não. Claro que não, gente. O esquema foi criado exatamente para driblar o sistema eleitoral, para criar um caixa 2 não perceptível de forma imediata. Aí eu pergunto, por que o mesmo Poder Judiciário, que está desesperado a todo momento, o sítio de Atibaia está em nome de outra pessoa, mas por que o sítio de Atibaia, mesmo estando em nome de outra pessoa, o Poder Judiciário brasileiro está lá esmiuçando para provar que o sítio do Atibaia é do Lula? Pior, por que hoje todo um esquema foi criado no entorno da campanha do Bolsonaro para impulsionar fake news? E esse esquema fez o maior caixa 2 da história da política mundial, porque várias empresas, no lugar de mandar o dinheiro para o caixa 2 do Bolsonaro, elas pagaram diretamente o que o caixa 2 pagaria. Então foi mais uma vez o Bolsonaro fez um esquema super poderoso, igual o esquema da Friboi. No da Friboi ele recebe o dinheiro, manda para o parque, recebe de volta. Nesse esquema do caixa 2, ele viu que se ele recebesse e fizesse esse malabarismo ia dar errado, ele fez um super esquema. No lugar de você passar o dinheiro para mim, para eu pagar o WhatsApp, paga direto o WhatsApp. Gente, qualquer eleitor do Bolsonaro estaria revoltadíssimo se o Lula ou o seu Haddad tivesse feito uma coisa dessa. No entanto, porque o WhatsApp esse malabarismo foi feito aí pela campanha do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro está batendo palmas. Fica a ponto de ter eleitor do Bolsonaro que acha que não, que isso aconteceu naturalmente porque as empresas são boazinhas, né? Então, isso aí é porque teve um grande abraçar da sociedade da campanha do Bolsonaro. Por isso que eu estou gostando muito dessa ideia do Bolsonaro deixar de ser o opressor para ser o educador. Porque agora o Bolsonaro é o cara que está trazendo para a sociedade brasileira consciência
de classe. Digamos que ninguém melhor que Bolsonaro para ensinar para os nossos jovens aquilo que eu pelejei e não consegui, o sentido da palavra pobre de direita. O Bolsonaro vem agora como presidente e já durante o governo de transição, antes da posse oficial, ele já começa a explicar para o pobre de direita o significado do termo pobre de direita. Quando o Bolsonaro declarou o fim do Ministério do Trabalho, obviamente eu não comemoro o fim do Ministério do Trabalho sob maneira alguma, mas no momento em que apareceu um funcionário do Ministério do Trabalho revoltado, falando que aquilo é um absurdo, que o Bolsonaro poderia fazer aquilo, porque eles fizeram campanha para o Bolsonaro, eu vi, olha, será que esse cara agora está percebendo que se o Bolsonaro acabar com o Ministério do Trabalho, ainda que ele seja aí um funcionário de alto escalão do Ministério do Trabalho, ele roda? E se ele rodar, ele passa dificuldade? Aí eu percebi uma grande oportunidade que a gente não tinha há muito tempo, a oportunidade de explicar na pele, assim, mostrar para o cara sentir na pele o significado do termo pobre de direita. E hoje, muitas pessoas vão despencar a ladeira social e vão entender aquilo que eu tentei explicar durante muito tempo, o que era pobre de direita. É uma coisa que eu, com meu pequeno alcance, talvez não consiga fazer, mas o Bolsonaro vai ajudar a gente. O Bolsonaro vai ajudar a nós, de esquerda, explicarmos aí para os seus eleitores qual que é o significado do termo pobre de direita. Muito obrigado. O que é a direita? Defensor de 0,1% da população. Se você está nesse 0,1%, sorte a sua. Os outros 99,9% defendem privilégios de 0,1%, que é estranho demais. Tiago Alves fala Lula preso. E eu falo com você com toda sinceridade, Tiago Alves. Aécio solto. Temer solto. Pior, Temer vai continuar solto, babaca. O Temer vai continuar solto porque o seu candidato, agora eleito, vai dar para ele um cargo no governo para que ele não seja preso, babaca. Então, durante 4 anos, você vai ouvir as pessoas dizendo coisas do tipo, o Temer vai continuar solto, babaca, porque o Bolsonaro vai dar cargo para ele. E assim, vários podres que estão aí hoje ocupando cargos políticos vão continuar borrando o governo brasileiro porque o seu candidato vai dar cargos para eles, babaca. A diferença, babaca, é que enquanto o Lula, para ser preso, eles tiveram que criar provas, eu não estou falando que o Lula seja santo, não estou falando que o Lula nunca tenha feito nada, eu só estou falando o seguinte, para prender eles não conseguem provas, eles precisam criar. Para prender Temer tinha prova de sobra. Para prender o Temer tinha gravação. No entanto, o seu candidato vai dar cargo para o Temer, babaca. O Temer não vai poder ser preso por causa do seu candidato, babaca. O Aécio está solto e o seu candidato nunca piou nada contra ele porque é do mesmo grupo, babaca. O Aécio está solto, babaca. E tem mais. Eu sou capaz de apostar com você que por causa da eleição do Bolsonaro, o Cunha vai ser solto, babaca. Por quê? Porque você ajudou a colocar o grupo mais podre da política no poder através do voto, que jamais se compactuaria com a corrupção, seu babaca. Então, lembra, pessoal, na hora que um eleitor do Bolsonaro virar e falar coisa do tipo, o Lula tá preso, aí você vira para ele, e o Temer vai continuar solto por sua causa, babaca. O Cunha provavelmente vai ser solto por sua causa, babaca. A filha do Cunha fez toda uma campanha para o Bolsonaro, não é de graça, babaca. O Aécio tá solto e o Bolsonaro nunca falou nada a respeito dele, babaca. Muito obrigado pela sua participação, bobo aqui. Inclusive, tinham pessoas que estavam bloqueadas aqui no canal e eu fiz questão de desbloquear todas. Isso porque é muito bom ver o eleitor do Bolsonaro, após as eleições do Bolsonaro, já no governo de transição, o eleitor do Bolsonaro já começa a ser fortemente humilhado. E hoje, o desespero do eleitor do Bolsonaro para tentar manter essa condição aí de menino arrependido, tentando lutar contra esse arrependimento, hoje é até engraçado. Hoje a gente vê o eleitor do Bolsonaro desesperadíssimo para tentar buscar justificativas para continuar do lado do Bolsonaro, mas a gente tá difícil. Então a justificativa que o cara tem é mais ou menos assim, não, mas até vale a pena, né? Porque tirou o Lula, tirou o PT roubou, ficou dizendo, agora segundo eles, agora
segundo o eleitorado do Bolsonaro, o PT ficou 16 anos no poder. Mas peraí, e o golpe? Os 4 últimos anos não contam. Não, para eles conta. Eles não conseguem perceber que os últimos anos de governo no Brasil já eram o governo Bolsonaro. E agora, quando o Bolsonaro elogiou o governo Temer, no lugar desses caras terem enfiado a cabeça no vaso e dado descarga por perceber que o governo Bolsonaro já está aí no Brasil há alguns anos, eles começam a tentar transformar os últimos 16 anos em governo Bolsonaro, em governo do PT. Ah, mas o PT está no poder há 16 anos. Como é que é, babaca? O Aécio está solto, babaca. O Temer vai continuar solto, babaca. Isso porque babacas como você votaram aí numa estrutura de governo extremamente corrupta. Vocês votaram em um candidato que vocês imaginam que não tenha nenhum caso de corrupção, mas esse candidato vai trazer centenas e centenas de corruptos para que nós, do outro lado, possamos voar a cara de vocês por 4 anos, babaca. Muito obrigado, Bert Ari. Barroso peticionou redes sociais para informarem se Bolsonaro ou o PSL impulsionaram mensagens. E os empresários? Eles que contrataram o impulsionamento de mensagens. É exatamente isso que a Bert Ari falou. Eles fizeram uma estratégia exatamente para dar certo. Vamos... Gente, campanha tem advogado, campanha tem tudo isso. E o que eles criaram? Olha, a gente não pode contratar o impulsionamento em caixa 2. O que nós vamos fazer? No lugar de você, empresário, passar o dinheiro para a gente, porque isso agora é proibido, você, dono da empresa tal, você vai passar tantos milhões para a igreja tal. Você, dono da empresa tal, passa tantos milhões para outra igreja. Você, dono da outra igreja, você, dono da outra empresa, passa tanto ali. E você, dono da Avan, faz o impulsionamento de tantas mensagens. E assim, eles fizeram o Caixa 2, no lugar de fazer o Caixa 2, eles fizeram o direcionamento direto do dinheiro das empresas. Antes, a empresa passava o dinheiro para a campanha administrava aquele dinheiro e contratava outdoor, santinho, comprava apoio políticos. Agora eles fizeram um esquema mais inteligente. Eles decidiram tudo que precisavam e aí eles pedem à empresa e a empresa paga diretamente aquilo. Qual que é a diferença, gente? Será que o eleitor do Bolsonaro vai continuar nessa ilusão de que não? Eles fizeram isso por causa do... O cara investiu 12 milhões da empresa dele porque o coração dele é bom. O Bolsonaro não prometeu nada em troca. Israel Rosendo. Meu pastor votou no Bozo por causa da camisa fake da Manuela. Olha, Israel Rosendo, acho que não. Eu acho que agora o seu pastor está querendo tirar o corpo fora e está querendo culpar alguém, mas muitas igrejas no Brasil, inclusive as pequenas igrejas, elas receberam super doações para comprar o apoio dos pastores. Isso é importante, porque as pessoas acham que só os pastores gigantes conseguiram aí fechar com o Bolsonaro e receber esse apoio das empresas. O que rolou foi que essas empresas que estão envolvidas nesse esquema aí de Caixa 2, que a gente está denunciando, essas empresas fizeram depósitos diretamente para igrejas para comprar apoio dos pastores. E isso não consegue, não é fácil de você pegar e descobrir, porque a igreja pega e fala, não, eu depositei 500 mil reais para... A empresa fala, eu depositei 500 mil reais para aquela igreja, mas é doação minha, eu acredito em Deus, fica por isso mesmo. Mas não, foi todo um esquema. Garanto para você que esse pastor está falando isso porque ele viu que vai dar merda, agora ele quer voltar atrás. Provavelmente falou mentira com os fiéis dentro da igreja, então não acreditem, tá, gente? Se o pastor virar para vocês hoje e falar, não, eu fiz aquela campanha aqui contra o Haddad e a favor do Bolsonaro, porque eu vi a Manuela com uma camisa anticristo. Não acreditem, eles não trabalham de graça. Olha, como é que você acredita num pastor que cai numa fake news? Você acredita que uma pessoa que cai numa fake news mal feita como essas que aconteceram aí, vocês acreditam que uma pessoa como essa é capaz de te mostrar o caminho da palavra de Deus? É uma coisa muito contraditória, né? O mesmo pastor que o pastor se propõe a te colocar no caminho do evangelho. E esse pastor que se propõe a te colocar no caminho do evangelho, ele é enganado por uma fake news. Então não acreditem. Peçam o extrato das igrejas. Os extratos das contas das igrejas. Cai na conta da igreja, porque se cair na conta da igreja já é como doação. Faço um desafio para vocês. Se o pastor chegar com lero-lero, falando que caiu na história e foi enganado, tentando pedir desculpa, vira para ele na lata e fala assim, ô pastor, traz pra gente aí, ó, vamos junto lá tirar o extrato da conta da igreja. Tá aí, ó. Vocês vão achar lá depósitos bem discrepantes. Aí tem depósito lá de 200 reais, 100 reais, no meio tem um depósito de 50 mil, tá ali o pagamento
da compra da opinião daquele pastor. Não caiam nessa. Pastor começou a mudar de opinião, começou a... Ah, não, chegou para mim uma coisa horrível, falando que ele ia dar uma mamadeira em formato de pênis. Eu vi que aquilo era de Satanás, mas eu fui enganado. Foi enganado não, você recebeu por fora. Mostra o extrato da igreja, safado. Qualquer pastor que falar com vocês que não recebeu para apoiar o Bolsonaro, eu faço um desafio. Peça o extrato da conta da igreja. A conta que não paga imposto. É ali que o dinheiro caiu. Peça o extrato pessoal dele também, que você vai ver que tem pagamento ali para o pessoal também. Mas peçam os extratos. Vocês vão ver que entrou aí, nessa reta final, dinheiro que nunca entraria naquela igreja naturalmente. E se negarem, se o pastor virar e falar assim, não, irmão, não vou te mostrar. Se negar é porque tem coisa. Então, começou a voltar a palavra atrás, pede o extrato da igreja. Vocês vão ficar impressionados como entrou dinheiro para esses pastores apoiarem o Bolsonaro nessa reta final. Muito obrigado, Rose Frozen. Léo, fala do ministro da Dilma que vai trabalhar com Paulo Guedes. Olha, o Rose Frozen. Obviamente, eu vou falar com toda sinceridade, eu nem acredito na possibilidade do Paulo Guedes realmente continuar por muito tempo. Paulo Guedes já está começando a bater de frente com o Bolsonaro e vai ser muito engraçado porque, olha, todos os ministros e todos os políticos que traíram o governo Dilma no momento do golpe, eles fazem parte desse golpe. E vai ser bem difícil para o Bolsonaro que só... Imaginem, gente, olha, o Bolsonaro só criticou. Nos últimos tempos, o Bolsonaro só ficou criticando o trabalho da Dilma, o trabalho do PT. Só que o Bolsonaro tem dívida de com essas pessoas. O Bolsonaro, ele precisa dar respostas para essas pessoas. Já pararam para pensar a vergonha do eleitor do Bolsonaro agora, que o Bolsonaro vai ter que colocar no poder as pessoas que antes ele criticava? Isso são coisas que a gente vai bastante, esse em especial, vou ver se eu trago, não vi ainda, mas podem ter certeza que o Bolsonaro vai colocar no poder talvez até mesmo o Eduardo Cunha, não duvidem, porque agora, depois da filha do Cunha ter feito aí todo esse esquema de apoio, pode ser que o Bolsonaro resgate o Eduardo Cunha de alguma forma, tire o Eduardo Cunha da cadeia e coloque no governo e dê aí para os seus eleitores uma desculpa que, olha, o Eduardo Cunha pode ser o que for, mas no final das contas ele tentou tirar o PT do poder, né? São as desculpas. Patrícia S. Léo, agora os Minions estão dizendo que todas essas barbaridades são culpa do Temer, não do Bolsonaro. E Temer é PT. Sim, é por isso que o Bolsonaro tem uma estrutura de comunicação exatamente para manter essa alienação. O detalhe é o seguinte, uma hora o Bolsonaro vai ter que entrar oficialmente no governo. Numa hora ele vai ter que parar de agir. Patrícia Orlando. Léo, você assistiu a entrevista do Moro no Fantástico ontem? Eu não consegui assistir nem ficar perto do meu cunhado gritando que o Moro é o maior juiz desse país. O que você achou disso? Estratégia? Olha, o que eu acho, Patrícia Orlando, do seu cunhado dizendo que o Moro é o maior juiz desse país, é que talvez você precisa de fazer aí, ir na feira de Acari e pedir para trocar o parente, porque deve ser deprimente ser cunhado que fala que o Moro é o maior juiz desse país, mesmo percebendo que o Moro entrou no ministério porque ele perseguiu o outro lado da política. Da mesma forma que ele fez isso de um lado, se a oportunidade dele fosse fazer do outro, ele faria. O que eu estou querendo falar aqui é isso mesmo, gente. Olha, o mesmo Moro que perseguiu o Lula para conseguir chegar ao poder na política, ele teria perseguido o outro lado se a oportunidade dele fosse com o Lula. Ou seja, ele não estaria nem aí para a corrupção do lado que é amigo dele. Ele estaria do lado da corrupção do Lula se ele tivesse tido a mesma oportunidade de perseguir, talvez, o PSDB para ajudar o Lula, ou seja, é um politiquento. E se você tem um cunhado que faz uma coisa dessa, eu te falo, deve ser muito triste, talvez seja a hora de você conseguir aí fazer uma troca de cunhado na feira de Acari, deve ser muito deprimente, mas não, é brincadeira, é tranquila, são 4 anos que a gente vai ter para zoar a cara desse cunhado seu. Mas, obviamente, agora já começa todo um trabalho de superexposição do governo Bolsonaro, porque quando o governo não governa para o povo, é só lembrar do governo Dória em São Paulo, nesse primeiro ano de governo dele como prefeito, se o governo não governa para o povo, ele governa com propaganda, ele fica fazendo propaganda de que está tudo bem, mas não está tudo bem. Agora, o eleitor do Bolsonaro, ele não percebe que o governo do Bolsonaro já existe, é o governo de transição. E eu acho que nesse momento, da mesma forma que o Temer pirraçou
bastante o Fernando Henrique. Se o Temer conseguir perceber, talvez seja essa a troca, né? O Temer aprova as coisas mais bizarras para não só o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai dar o foro para o Temer. Se o Temer conseguir perceber que ele vai ser feito de massa de manobra para derrubar a popularidade dele, para não cair coisa pesada sobre o Bolsonaro, talvez é pirraça o Bolsonaro exatamente como ele fez o Fernando Henrique. Mas não adianta, acho que o peso vai cair sobre o Bolsonaro mesmo, porque parece que o Congresso que está no poder hoje deve estar cobrando muito caro para aprovar as medidas mais pesadas, como fim do direito de aposentar, né? Essa reforma da Previdência, são coisas bem pesadas que estão hoje sendo discutidas, parece que não vai rolar aprovar nesse momento. Muito obrigado também, Di Araújo. Boston Nauro nunca falou mal do cara da facada. Advogados do cara falaram que estão sendo pagos por um pastor, mas não podem falar qual. Pastores apoiam Bolsonaro. O cara da facada é o cara... o caso mais bizarro da história da política brasileira, porque ninguém tem respostas. Talvez tenha decidido o destino das eleições do Brasil e ninguém tem respostas a respeito disso. Rose Frozen, correção, o ministro da Dilma na presidência do BNDES e não com PG. Ah, tá. Uma coisa, Rose Frozen, é o seguinte: Bolsonaro vai ter que colocar muita gente que ele criticou, porque são os que tem. São as pessoas que ele criticou, que trabalharam na campanha, trabalharam aí contra o PT nessa reta final, as pessoas que ficam pulando de galho em galho, onde que está melhor, o cara cabulando. Muito obrigado, canal da Ação. Preciso falar contigo. Eu te mandei um superchat que chegou numa menina. E ela falou, eu acho que esqueci o nome dela. Ah, isso mesmo, acho que mandei o contato errado. Eu te mandei, realmente chegou numa menina, tô vendo aqui. Vou copiar e vou guardar aqui. Aí eu te mando agora mais uma vez. Eu perguntei para ela se era o canal da Bênção, ela falou, você me conhece? Eu falei, não, mas é o canal da Bênção? Mas eu vou mandar aqui, vou colar aqui o número. Como é que eu faço agora para copiar e colar esse número? Copiei. Vou colar o número aqui e deixar guardadinho. Beleza, tá guardado aqui, canal da Bênção. Vou te mandar a mensagem agora, tomara que esteja certo, para não dar erro de novo. Muito obrigado. Antônio Gilberto, muito obrigado, Antônio Gilberto, pelo superchat. Um corpo saudável. Qual sua razão em enganar esses coitados? Coragem em fazer um debate com o Kim? Claro, fala com o Kim lá que eu estou disposto a fazer um debate. Há 15 anos que eu estou falando isso, mas a coragem depende só de mim, tá? Um corpo saudável. Para que exista um debate entre duas pessoas, é necessário que essas duas pessoas estejam juntas com a vontade de fazer um debate. Você dizer abobrinhas aqui é fácil. Alguém que entende de babaca. Olha, um corpo saudável. Você é um babaca. E por mais que você possa lutar para ter um corpo saudável, uma coisa que tem ficado bem clara é que você não luta em nada para ter uma mente saudável. No momento que você pede para eu fazer um debate com o Kim, você está pedindo para eu fazer um debate com um cara que é pura ilusão em termos de teoria. Ele não traz absolutamente nada factível, nada sintonizado com a realidade do Brasil. Ele simplesmente fala coisas bonitinhas que acabam chamando a atenção de muitos jovens. E eu fico impressionado que você não tem um rostinho aí de jovem. Parece que você tem mais de 14 anos de idade. Mas o que eu te digo é um corpo saudável. É que eu não tenho nenhuma intenção de enganar absolutamente ninguém aqui. Quando você achar que eu estou enganando a respeito de algum assunto, eu gostaria de te solicitar que me mandasse, olha, quando você falou isso, isso e isso, você tentou enganar. Aí eu vou fazer uma coisa que eu garanto para você que o Kim não faz e que você, por ter um corpo saudável, mas a mente para lá de insaudável, não faz de forma alguma. Fornecer fontes a respeito do assunto. O Kim me contradiz muito no que diz respeito a políticas econômicas, metodologias de governo, só que a diferença, um corpo saudável, é que toda vez que eu trago políticas econômicas, eu não fico falando de uma forma lúdica, que vai acontecer e vai acontecendo. Eu falo, olha, essas políticas econômicas foram testadas, eu fiz política e economia na Inglaterra, não foi em país comunista, foi na Inglaterra, e falo, foram testadas no período tal, e foram aplicadas e deram esse resultado. Quando eu falo com você que não faz sentido algum o Brasil entrar nessas políticas de liberalismo, né, que deve ser isso que você está contestando nesse momento. Quando eu falo, olha, não faz sentido nenhum o Brasil entrar nessas políticas de liberalismo com países
mais capacidade produtiva do que o Brasil, porque senão o Brasil vai ser obrigado a produzir matéria-prima para eles produzirem os industrializados. Eu trago para vocês, são teorias que são estudadas ao redor de todo mundo, e uma coisa eu vou te falar com toda sinceridade, um corpo saudável, não existe lugar nenhum do mundo que eles discordem das teorias que eu estou falando. Sabe quem que acredita no Kim? E eu fiz um desafio aqui. Eu fiz um desafio da seguinte maneira, eu quero, as pessoas que acreditam nessas teorias da escola austríaca, eu quero convidar um economista bacharel em economia. Por que eu falo bacharel em economia? Porque eu desafiei uma pessoa que tivesse coragem de colocar a carreira em risco. Porque você conversar com um cara de 14 anos e falar, esse cara vai vir para debate, o cara tem 14 anos, nada a perder, ele vai falar a bobajada que ele quiser. Então eu fiz um desafio. Eu desafio qualquer um economista formado em economia que defenda o liberalismo pro Brasil para um debate. E faço esse desafio há 3 anos e ninguém apareceu. Apareceram jovens que estão no primeiro semestre de economia e eu vou te falar uma coisa impressionante. No meio do debate, aqueles jovens que estão no primeiro semestre de economia acabaram percebendo que eles estavam exagerando demais, acreditando naquela bobeira. Está no canal Leonardo Estopa, procura aí um corpo saudável que você vai encontrar esse debate meu com 3 economistas austríacos juntos e no meio do debate eles começaram a perceber que as propostas da escola austríaca podem até fazer sentido, mas não para o Brasil. Então, quando você fala que eu estou aqui enganando coitados, eu te falo com toda a sinceridade, o seu nível de compreensão, o seu nível intelectual, a sua capacidade de percepção desses assuntos, talvez seja tão pequena que você não esteja tendo condições de entender o que eu estou explicando aqui. Então você considera determinadas pessoas como coitados porque eles têm condições de entender o que eu estou falando, e como você não consegue nem chegar ao limiar da compreensão, você não consegue ter o mínimo suficiente para compreender o que eu estou falando, talvez tudo aparece como grandes mentiras e loucuras para você, e eu te falo, olha, coitado é você. Uma pessoa que cita Kim, isso para mim é um coitado. Olha, não é o fato dele ter sido eleito, não, Alexandre Frota também foi eleito. É o fato de que nada que o Kim fala foi empregado. Nada do que o Kim fala foi empregado da forma com que o Kim fala. O Kim pega um país que prosperou e fala, aquele país prosperou por causa do liberalismo. Não, ele esconde um monte de fatores paralelos à prosperidade daquele país, e esconde principalmente a falta de prosperidade em determinadas camadas daqueles países. Aí ele chega e fala, não, o capitalismo fez com que as pessoas dos dias de hoje, os pobres hoje, tenham mais conforto que um rei na Idade Média. Quem está discutindo o capitalismo? Ninguém está discutindo a legitimidade do capitalismo. O que a gente está discutindo é até que ponto você pode deixar que o capitalismo mate os mais pobres em nome de enriquecer os mais ricos. Ou seja, é muito fácil ele chegar e colocar a parte bonita da história para aparecer e esconder a parte feia. Então, eu tô vendo aqui, se essa foto é sua, eu não tô vendo uma pessoa na idade de citar o Kim, não, com toda a sinceridade. E te falo, talvez você esteja pensando que essas pessoas aqui são, de alguma forma, coitadas. Não, você está com a sua capacidade de compreensão dos assuntos tão pequena que você não consegue perceber que o coitado aqui é você. E vou estender, ó. Eu não aceito debate só com o Kim, não. Eu aceito o debate com o Kim e com qualquer economista formado que defenda o modelo liberal para o Brasil. Eu não quero debate com... Já apareceram várias pessoas falando que eram economistas austríacos e no final das contas era sempre um vexame. Chegava uma pessoa que nunca tinha estudado economia, tinha visto ali 5 aulas da escola austríaca e achavam que tinham condição, porque a escola austríaca não ensina economia, ensina a refutar. Né? Essa juventude nossa está assim, eles não querem saber a base do conhecimento, eles querem saber refutar, então eles aprendem um algoritmo. Se a pessoa falar isso, você responde com isso. Mas por que? Não interessa. Se falar isso, responde com isso. Aí é sempre aquele vexame. Porque eu não falava a mesma coisa nesses debates, eu não chegava falando a mesma bobajada que todos os outros estavam falando. Eu fazia perguntas, olha, e se for isso? Aí o cara não estava preparado, entrava na bobajada, começava a falar bobeira. Que eu percebi uma coisa, como essas pessoas não tinham nada para perder, não tinham absolutamente nada em termos de reputação para manter, era muito fácil para elas. Lá jovens que nunca estudaram o assunto, chegavam lá, tentavam ficar famosinhas, refutando, passavam vergonha e não perdiam nada. Então eu estou chamando aqui, Kim, tudo bem, ele não tem informação nenhuma, mas mesmo assim você acha que ele é um ídolo? Aceita o debate com Kim, óbvio, na hora que ele quiser, porque não depende só de mim. Todas as vezes que as pessoas falam coragem de fazer um debate com o Kim, foi meu amigo, não depende não. O Kim quer debater com o político, porque aí ele ganha status. Ele vai lá, debate com o Requião, obviamente,
debate com Requião. É muito fácil você debater no estilo do Kim, né? Porque ele debate com o Requião traz coisas sucintas, o Kim traz bobeira. Mas como ele traz bobeira de uma forma incisiva, para pessoas que não entendem absolutamente nada, tem bobo falando que o Kim ganhou o debate. Peraí, é muito fácil. Eu vou fazer um debate de física nuclear com um físico nuclear que é do outro país. Mas como eu consigo falar língua portuguesa e vou responder em língua portuguesa e vocês vão entender o que eu tô falando, no final das contas vocês vão dar ganho de causa pra mim, que debate não tem juiz, né? É mais ou menos assim. Aí o Kim gosta muito disso. Ali ele chama uma pessoa, faz o debate, fala a bobeirada dele de sempre e depois coloca todas as páginas do MBL pra falar quem humilha fulano de tal, quem ganhou o debate. Aí a criançada segue o Kim, nossa, o Kim ganhou o debate do Requião, olha, o Davi venceu o Urias, mas nenhuma das crianças que está falando isso entende absolutamente nada daquilo que foi falado, então é muito fácil. Ah, não, ganhar um debate, basta você falar de uma forma coerente, né? Assim, o cara tá debatendo uma coisa, se você chegar respondendo, se você responder com uma expressão forte, uma coisa que não tem nada a ver, né? Você chega e fala assim, olha, como é que funciona, por exemplo, a política econômica? Meu amigo, você tem que misturar o glicídio com o hipocondríaco e ali você bate tudo aqui no liquidificador e no final das contas você resolve o problema econômico. Aí a criançada que não entende absolutamente nada olha e fala, nossa, ele falou de uma forma tão firme que ele ganhou o debate. Essa é a estratégia de debate dessa criançada que pega pessoas como você, que chama quem está aqui tentando aprender teoria econômica, tentando conversar sobre os problemas políticos, você chega aqui como extremamente coitado e chama essas pessoas de coitadas. Como que pode, né? Como que pode a pessoa chegar nesse nível de degradação humana? O cara chega aqui sem o mínimo conhecimento de economia, numa live diária a respeito de políticas econômicas, onde absolutamente tudo é fundamentado constantemente, as pessoas estão trazendo comentários aqui com teorias econômicas, acontecimentos, com fatos, e o cara chega e chama as pessoas que estão aqui de coitados. Imagina o que esse cara é, se ele é incapaz de parar para prestar atenção no que está acontecendo e se tem a coragem de, mesmo com o rosto de uma pessoa mais madura, citar o Kim numa live que a gente tenta fazer da forma mais séria possível. Mas acontece. Moisés Oliveira, Léo, admiro o seu empenho, só acho que você está gastando muita munição. Temos 4 anos para expor esses babacas. Fique tranquilo, eles já estão ficando descontrolados. E olha, Moisés, o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, não se desesperem, vão ser 4 anos de pura curtição. Adriane Rost, o Temer não liga para popularidade, vai para a Itália com foro privilegiado, porque o Bolsonaro vai dar foro privilegiado para o Temer. Imagina o eleitor do Bolsonaro tomando isso pras caras durante 4 anos. Aí os caras vão criar desculpas, eu já saquei qual é a deles. Eles vão criar desculpas e justificativas, não, mas o Temer foi um herói, porque o Temer tirou a Dilma. Já esperem que essas desculpas... Eu fico triste que às vezes eu penso que é eu que tô criando essas desculpas com o Bolsonaro e o Bolsonaro usa. Deixa eu trazer aqui Márcio Santos, a coisa é mais séria do que possa imaginar. As pessoas estão cercadas de enganos por todos os lados e o pior tá dentro delas. O pior tá dentro delas. Exatamente, Márcio Santos, as pessoas estão cercadas de enganos e o pior é exatamente que essas pessoas querem o engano. Você vê esse cara que chegou aqui pedindo citando o Kim, essa pessoa quer ser enganada. Você vê que, olha, peraí, me vem o Kim consegue convencer uma juventude brasileira que para o Brasil ser próspero, para o Brasil ser feliz, é melhor a gente abrir mão de ter indústria no Brasil e se transformar em produtor de matéria-prima. O cara consegue garantir um cargo no Congresso, ou seja, o cara agora está bem demais, e mesmo assim a população não percebe que foi simplesmente massa de manobra dele. É uma coisa, sim, extremamente bizarra imaginar como o povo quer ser enganado, né? Mas é assim que funciona. Infelizmente, a gente precisa admitir que numa sociedade como a nossa, enquanto uns curtem, outros exatamente criam, né, condições para que aqueles outros possam curtir. Alexandre Shoa, os economistas recebem orientação para defender o liberalismo? Eles podem sofrer retaliação caso se oponham ao liberalismo? Olha, Alexandre Shoa, recebem. Isso é muito interessante. Os economistas que gostam de participar de eventos e escrever livros, eles recebem retaliação. Da mesma forma que o Sérgio Moro só era contratado para palestras quando ele estava seguindo o PT, ou seja, Sérgio Moro condenou o Lula, ali ele recebe convite para 20 palestras e recebe o pagamento daquelas palestras. Um economista de formação, quando ele defende o liberalismo, ele tem o livro dele publicado,
detalhe não é defender o liberalismo. O desafio que eu faço é defender o liberalismo pro Brasil. Entendeu? Porque olha só, quando o cara vier conversar comigo a respeito de liberalismo pro Brasil, eu vou fazer perguntas básicas do tipo, mas como ficam os mais pobres? E querer escapar. Por quê? O liberalismo, ele realmente consegue produzir um resultado econômico maior no final das contas. Mas esse resultado econômico maior vai para uma pequena parcela da sociedade. E aí eu vou perguntar, tudo bem, se você está sendo liberal, você está tirando os bilhões que essa pequena parcela da sociedade recebe para matar a fome daqueles bilhões, daquelas milhões de pessoas que estão lá na ponta, sem capacidade de produção, como que você está propondo o futuro do Brasil? Essas pessoas vão morrer? E aí que eles entram em colapso. Porque eles sabem que o liberalismo, em termos econômicos, ele pode ser melhor. É mais ou menos assim. O liberalismo, ele é melhor em termos de números. Com o liberalismo, a gente vai conseguir aumentar o PIB. Com o liberalismo, a gente pode conseguir mais produtividade, mas junto vem a parte podre do liberalismo, que é o aumento da morte das pessoas mais pobres, a degradação humana dos mais pobres. Porque o Brasil não tem uma economia grande o suficiente para aplicar o liberalismo e mesmo manter a sociedade mais pobre amparada. Então, é uma diferença muito grande de uma sociedade americana, onde, não vou falar que brota dinheiro, mas lá nos Estados Unidos você tem uma renda muito maior, você tem uma capacidade muito maior, até do governo cuidar dos mais pobres, sem interferir nas reservas financeiras dos mais. Isso porque lá tem mais dinheiro. Você chega na Inglaterra, você tem um imposto único, mas em compensação você tem uma extrema prosperidade financeira. Então, ó, beleza, a Inglaterra ela consegue fornecer saúde, fornecer. Não pensem vocês que a Inglaterra é esse liberalismo que o Kim prega, não. A Inglaterra é um país extremamente social. Então, quando eu chamo um economista para discutir esse assunto, eu chamo ele para falar a parte que ele não falou no livro dele. Eu chamo ele para falar a parte que ele esconde nos vídeos dele. É muito fácil você chegar falando sobre liberalismo e falar, não, mas no liberalismo as empresas vão investir no Brasil, e aí porque as empresas vão investir no Brasil vai gerar emprego. Mas aí eu vou perguntar, mas até isso acontecer, as pessoas vão morrer de fome. Né? Porque a ideia dos liberais, principalmente dos austríacos, é que você inicie imediatamente um processo de distanciamento do Estado. Então vamos imaginar o seguinte, se você chama um liberal para uma conversa e o liberal fala, não, amigo, olha, se o Estado se distanciar da economia, automaticamente as pessoas vão se adaptar, vai acontecer isso, isso e isso. Aí você pergunta para ele, fala, olha, e nesse meio tempo, o que vai acontecer? Aí você desmontou o cara. Porque aí ele vai ter que te responder. Nesse meio tempo, todo mundo que não se adaptar vai morrer. É isso que nós, como sociedade, queremos. Aí você pergunta pro cara, você como presidente da República, você seria capaz de adotar uma medida dessa, mesmo vendo que milhões de pessoas morreriam no Brasil? Aí o cara começa a pensar na carreira dele. Se eu falo uma coisa dessa e eu quero me candidatar no futuro, esse cara vai usar isso contra mim. Entendeu? Então é por isso que eu falo, a melhor coisa que tem é chamar o liberal para vir falar sobre coisas que ele está escondendo. Porque na hora que para ficar famosinho, para escrever livro, então para fazer os videozinhos dele de internet, ele fala da parte linda do liberalismo e esconde a parte podre, aí é muito fácil. É muito fácil você chegar e falar da parte bonita, né? O corpo saudável, por exemplo, provavelmente ele deve propor corpo saudável, ele não deve gostar muito de anabolizantes. Então é muito fácil uma pessoa para vender anabolizante chegar e colocar uma foto do Arnold Schwarzenegger e falar, olha, isso aqui é o resultado de você usar o Estralac, bolinho, não sei o quê, você fica fortão, mas ele não está trazendo o câncer que vem depois. O Kim Kataguiri é a mesma coisa. Você acha que ele vai promover um anabolizante falando do câncer? Não, você não promove anabolizante falando do câncer. Você promove o anabolizante falando do corpo que vai nascer pelo uso dos anabolizantes. Mas o resultado depois é o câncer. Então o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte... Desafio qualquer economista que queira defender não a teoria liberal, propriamente dita, como uma solução para Singapura. Não vem falar comigo de Singapura, não. Eu quero que o cara venha defender liberalismo para o Brasil. Aí eu desafio mesmo, qualquer um com formação em economia para defender o liberalismo para o Brasil. Porque aí o cara vai ter que colocar a carreira dele em jogo. Principalmente na hora que eu perguntar, peraí, defende isso para o Brasil? Então eu estaria disposto a ver aí 20 milhões de pessoas morrerem até que essas empresas venham criar esses empregos no Brasil e até que a gente atinja aí esse equilíbrio natural de mercado proposto pela escola austríaca? Você propõe isso aí pra gente? Então vão morrer 20
mas não tem problema, porque afinal de contas aí o Estado vai estar se distanciando e deixando os mercados serem livres. Todos pulam fora porque sabem que eu vou perguntar isso. Quando você controla a situação, é muito fácil. Você controla a situação, você fala apenas aquilo que você quer falar. Você não fala dos efeitos colaterais. Então, mais uma vez, controlando a situação, você vai conseguir oferecer todos os tipos de anabolizantes, porque afinal de contas, eles vão trazer resultados rápidos, e é o que o povo quer, é resultado rápido, né? Só que você vai esconder o câncer que vem depois. Quando você propõe o liberalismo para o Brasil, você consegue criar uma expectativa na cabeça dos jovens que a gente vai ter um extremo ganho econômico, todo vai ficar próspero, né? Compara com Singapura, você só consegue trazer, porque você esconde quais seriam os resultados imediatos disso. PC por filho, é mais fácil enganar as pessoas do que convencer que elas foram enganadas. Mark Twain. Perfeito. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. Explica a nova matriz econômica do PT no Brasil em 2010. Você é ruinzinho, Estopa. Ensine a verdade. Quem não sabe, procurem no Brasil Paralelo. Peraí. Você está querendo me dizer... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo me dizer que o Brasil Paralelo é a verdade. Você está querendo me dizer que para você procurar a verdade, você precisa procurar um blog. Você precisa procurar formadores de opinião que queiram, de alguma forma, vender a opinião deles. É isso que você está querendo me dizer. E eu sou fraquinho por isso. Eu vou te propor outra coisa. Se você quiser procurar a verdade, procure em fontes oficiais. Você pode procurar em português ou em inglês, pode procurar dentro do Brasil, no IBGE. Se isso não te satisfizer, né, se pensar assim, não, IBGE não, porque é comunista, procure no Banco Mundial. Por que você não procura pelo histórico do PIB Brasil? Entra no Google, PIB Brasil histórico. Na hora que você escrever PIB Brasil histórico, você vai ter condição de ver aí qual que foi o crescimento do PIB brasileiro. Por que você não faz isso? Aí tem aqui os anos, ó. Por que você não procura o PIB do Brasil e não percebe que no momento que o Brasil voltou com esse liberalismo, o crescimento econômico diminuiu? Por que você não procura pelo histórico da desigualdade social? Olha, como é que você vai procurar pelo histórico da desigualdade social um corpo saudável? Já que eu sou fraquinho, eu vou te explicar aqui que tá ruinzinho, né? Você vai escrever Gini Brasil, Gini. Na hora que você escrever Gini Brasil... Aqui, ó, indicadores tem aqui da Agência Lupa, mas não vai na Agência Lupa, não. A Agência Lupa tem interesses. Procura no Banco Mundial. Então, olha, procura no Banco Mundial o histórico do Gini Brasil, que mostra como que a desigualdade social foi caindo no Brasil. Por que você procura também, nos dados oficiais, histórico de desemprego Brasil? Histórico do desemprego no Brasil. Aí você que está falando comigo que, olha, você procura em todos, você pode procurar dentro do IBGE, todos os lugares que você procurar, e se você procurar em inglês, você vai encontrar do Banco Mundial. Você está querendo me dizer que o Brasil Paralelo sabe mais do que todos os canais de fontes oficiais que a gente tem. É isso que você está falando comigo, que é a informação que você procura. Você procura a informação. Você me critica porque eu estou sugerindo às pessoas buscarem informações em dados oficiais, mas você quer sugerir um blog. É isso aí que isso é que é ser bom. Agora eu entendi. Então quer dizer que para você ser menos ruinzinho, você tem que sugerir às pessoas que procurem blogs para procurar informação. É mais ou menos assim, olha, você quer saber da verdade a respeito do Brasil, procura o MBL. Não, você não pode o histórico de dados do IBGE, você não pode procurar o Banco Mundial, histórico de dados a respeito da economia brasileira, do desemprego e da desigualdade social do Brasil no IBGE, você não procurar a Organização Internacional do Trabalho e ver como o Brasil começou a adotar corretamente as medidas da Organização Internacional do Trabalho, nada disso importa. Importa o que o MBL fala, né? Os dados oficiais, para mim que sou ruinzinho, eles não importam. Ah, não, mas onde você vai procurar informação para se convencer a respeito da economia brasileira? No MBL, no Brasil Paralelo, no Antagonista. Não, eu não vou procurar IBGE para quê? IBGE para quê? IBGE é para os fracos? Banco Mundial sobre desigualdade social, isso é para os fracos. Histórico de crescimento do PIB? Não, isso é para os fracos. Eu vou no Antagonista. Cai na real, rapaz. Cai na real. Você não tem idade para isso mais, não. Para de procurar Brasil Paralelo. O que eu sugiro aqui é que as pessoas pensem com as próprias cabeças. Eu nem fico aqui criando alienação, mandando as
pensarem como eu, não. Muito pelo contrário, olha, quando as pessoas trazem coisas diferentes daquilo que eu penso, eu mostro para as pessoas o canal onde elas vão buscar informação a respeito disso. E é exatamente porque eu mostro o canal para as pessoas buscarem informação que as pessoas percebem que elas podem construir o próprio conhecimento e não acreditar no que eu estou falando. Ninguém aqui é obrigado a acreditar no que eu estou falando, não. Muito pelo contrário. Eu mostro para as pessoas como que elas vão buscar informação para que elas pensem como eu estou pensando. É bem diferente. Eu vou virar para vocês, um rei, um pobre hoje tem menos qualidade de vida, tem mais qualidade de vida que um rei na Idade Média. Não, você não precisa de buscar informações como essas, não. E reduzir uma situação que é uma situação extremamente de uma evolução da humanidade, você vai reduzir para um fator, para o capitalismo. Ah, não, a gente não teve evolução da engenharia sanitária, a gente não teve evolução da química, a gente não teve evolução da medicina, a gente não descobriu a penicilina. Não, foi só o capitalismo. É o capitalismo de trás de tudo. Ah, não, mas o capitalismo é feito pela sociedade, é pelo ser humano, isso não importa, é o capitalismo. Mas quem aqui está contra o capitalismo? Ninguém está contra o capitalismo, não, mas para a gente criticar o PT, a gente tem que falar que o PT gosta de capitalismo. Aí os caras vão criando um monte de trama de informação, de pega bobo, e não pensem vocês que são tramas mal feitas, porque pega bobo, dá certo. Mas aqui eu não estou disposto a... e o colega falou uma coisa que faz total sentido, é muito mais fácil você enganar a pessoa do que mostrar que ela foi enganada. Por isso que eu não me desespero muito quando as pessoas continuam lutando aqui para serem enganadas, porque se eu estivesse aqui enganando, né, se eu estivesse querendo reenganar você, era muito mais fácil. Magda Família, com tantos pesquisadores e cientistas de respeito e renome internacional nas nossas universidades, e os ministros desse governo são uma ofensa à nossa inteligência. Olha, Magda, você trouxe uma coisa que eu acho muito interessante a gente comentar aqui. O Bolsonaro está montando um esquema do ministério, aparência, tá? Todos os ministérios que o Bolsonaro considera que não são importantes, ele cria um oba-oba no ministério, coloca gente famosa, e a partir disso, ele cria uma espécie de legitimação através das figurinhas conhecidas. Eu vou dar uma ideia para vocês de quem utiliza isso, e eu falo, olha, o que o Bolsonaro não sabe de economia e política, a equipe dele sabe de propaganda. E eu tenho que elogiar e parabenizar a estrutura de propaganda do Bolsonaro. Vou fazer um parêntese rápido aqui. Parentes da minha esposa vieram aqui e falaram mal da última campanha, falando que, olha, não, essa última campanha são eleitores do Bolsonaro. Essa última campanha foi uma coisa muito feia, muita mentira, muito isso, que não sei o quê. Eles julgaram baixo, não. Eles foram extremamente estratégicos. Quem julgou baixo foi quem criou condições para isso acontecer, ou seja, as igrejas evangélicas. Eles são da Lagoinha. As igrejas apodreceram o brasileiro para tornar o brasileiro uma pessoa extremamente infantilizada e sem consciência de nada para receber qualquer bobeira depois. E isso, infelizmente, criou condições para que mamadeira de piroca prosperasse, kit gay prosperasse. E hoje nós estamos vivendo uma situação que funciona muito bem nesse tipo de governo de ilusões, que é colocar gente famosa. Aí o Bolsonaro vai colocar, provavelmente deve colocar o Dr. Ray na agricultura ou na saúde, colocar pessoas que são conhecidas, porque aí ele cria uma legitimação através da fama dessa pessoa. E eu vou mostrar para vocês como que todo mundo vai entender como é que isso funciona. Os piores produtos que foram vendidos no Brasil, as piores luminárias que foram vendidas no Brasil, as piores lâmpadas, os produtos de pior qualidade que a gente tem no Brasil hoje são os produtos FLC. Assim, claro que tem um produto que vem direto da China com importação irregular, mas os produtos de pior qualidade mesmo são os FLC. Para conseguir vender, em vez de melhorar a qualidade, eles colocam o cara da Globo para fazer propaganda. Isso funciona muito bem, você legitimar uma porcaria através de uma pessoa que é conhecida, uma autoridade. O canal da Bênção sob medida, corpo pode ser saudável, talvez cuidou muito do corpo e esqueceu do cabelo. Assim tem sido com muitos brasileiros, exatamente, muito obrigado canal da Bênção. E o que aconteceu com esse rapaz, eu vejo que é difícil desalienar esse rapaz, porque ele quer usar Brasil Paralelo, MBL, você vê que o cara não quer procurar dados oficiais, o que ele quer é continuar se iludindo. Catiane Queiroz, corpo saudável e mente doente. Não adianta perder tempo. Esse tipo não aprende nunca, Léo. Acho que pode ter escuta cativeiro do Lula. Pode ter, com certeza. Mas ainda que não tivesse nenhuma tese jurídica, vai prosperar em um estado que não tem judiciário. O general deixou bem claro hoje que no momento em que o STF estava para julgar a possibilidade de prisão em segunda instância, ele mandou um tweet
avisar que não, indiferente do que o STF pensasse, o Lula tinha que continuar preso. Isso mostra que não interessa muito tese jurídica, não interessa muito a existência de provas. É prisão política. Prisão política é isso, é manter o cara preso politicamente até o último dia da vida dele. O pessoal do Bolsonaro precisa parar de ler blogs idiotas e começar a ler livros. 3 dicas. Muito obrigado, Davi Neves, pelo superchat. Chutando a escada, o Estado empreendedor e por que as nações fracassam. Todos esses são referência do MIT. Olha, Davi, você sabe que não vai acontecer isso, né? O eleitor do Bolsonaro, em maioria, são pessoas alienadas. Para você ter uma ideia, o eleitor do Bolsonaro é uma pessoa tão alienável que ele vai a uma igreja evangélica, acredita mais na palavra do pastor do que no que está escrito na Bíblia. Eu sou capaz de dizer que 95% dos evangélicos dessas igrejas nunca abriram a Bíblia. Se eles tivessem a oportunidade de ler um evangelho, eles pulariam fora. E eles ficam gritando Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo em igrejas que estão pregando o Antigo Testamento, porque dentro do Antigo Testamento tem mais brechas para dinheiro, para controlar, para prometer trucida. No Velho Testamento tem mais brechas para alienar os fiéis. E então a gente tem aí várias igrejas que são igrejas evangélicas, mas não pregam o evangelho. É complicado, mas valeu a dica. Eu sugiro que as pessoas que estão aqui leiam esses livros, mas não tenho esperança que o eleitor do Bolsonaro, principalmente esses últimos aí que aderiram à campanha do Bolsonaro, não tenho muita esperança que eles leiam, não. Muito obrigado, Marcelo Ferraz, pelo superchat, eu tô vendo aqui que passou direto, e também mais anatomia. Ele fala Onyx Caixa 2. O Marcelo Ferraz fala, isso não é um ministério, é o Village People. Isso não é um ministério, é o Village People. O Village People tem até mesmo essa intenção, né, de criar aí dentro de um mesmo grupo, né, olha que interessante que você trouxe, tá, Marcelo Ferraz? A mesma teoria que foi utilizada, a teoria de popularidade que foi utilizada pelos criadores do Village People, já foi utilizada pelo Michael Jackson, já foi utilizada também pelo... Como é que chama? Esqueci o nome daquela banda lá de... Mas enfim, vocês vão identificar essa teoria em vários produtos vendidos aí no meio publicitário, que é colocar um oriental, um negro e um louro. Por quê? Porque aí você acaba criando uma ideia de união das raças. Na verdade, tudo isso vai convergir, obviamente, para o sistema financeiro. Não tem nada ali de raça, mas funciona. Tem Black Eyed Peas usou essa estratégia, Michael Jackson já usou essa estratégia, e assim, Hollywood utiliza muito essa estratégia. Você coloca ali um oriental, um índio, um negro e um branco. E quando você vê o MBL, você vê que ele foi criado desde o início para ser exatamente isso. Pegaram o Kim Kataguiri para ser o representante ali, ser o japonês do Black Eyed Peas, ou então do Village People. Pegaram o Fernando Holliday para ser o representante dos negros, e ali tem os branquinhos dentro do MBL nacional. Isso tudo é estratégico. As pessoas pensam, o MBL surgiu como sendo uma coisa maravilhosa de garotos contra a corrupção. Não, gente. Não. Agências criaram toda uma estrutura para fazer o MBL acontecer no estilo Village People. As pessoas não conseguem perceber isso. Pior, talvez nem o Kim Kataguiri consiga perceber que ele foi parte disso. Mas é tudo muito bem esqueletado para funcionar da forma. Deixa eu trazer correndo aqui esse outro superchat antes que ele fuja. Maite Proença, Magda Mil fala, Maite Proença no Ministério do Meio Ambiente é prova de que esse ministério não tem importância nem para o Bozo. Exatamente, é isso que eu estava falando mais cedo. Ele vai pegar todos os ministérios que ele tentou fechar e não conseguiu e colocar globais. Ele pega um ministério que ele acha insignificante, agora está a pressão sobre a questão do Ministério do Trabalho. Aí ele fecha o Ministério do Trabalho. Se ele não conseguir fechar o Ministério do Trabalho, ele pega alguma pessoa famosinha e coloca no Ministério do Trabalho. Quem que seria interessante colocar no Ministério do Trabalho? Na Globo não tem gente que é conhecido por trabalhar, né? Mas enfim, pega a pessoa, coloca uma determinada pessoa, aí seria símbolo do trabalho no Brasil, coloca no Ministério um Pelé do Trabalho,
coloca no Ministério do Trabalho, e aí as pessoas, não sei o quê, igual colocaram Joaquim Barbosa no STF, imaginando que ele seria um representante dos interesses dos mais pobres, mas na hora que a câmera da Globo liga, é igual uma tortura, né? Toda a carne se retrai, não sei. Na hora que a câmera da Globo liga, a personalidade se retrai. É só para fingir que respondeu aos pedidos de alguns eleitores dele. Magda Famil. Exatamente. Coloca a Maitê Proença lá que... Inclusive, tem um caso que a Maitê Proença ela se compatibiliza muito com o governo do Bolsonaro por ela ser um dos mais antigos casos de corrupção indireta no Brasil. Corrupção que não é tipificada como corrupção, mas em termos morais é uma corrupção extrema. Você pensa, olha, não é crime isso, mas quando você pensa em termos morais é muito feio. Ela não casou legalmente para continuar recebendo a pensão, porque os filhos de militar, filha de militar, direito a uma pensão se ela não casar. Então, o que a Maitê Proença fez? Ela não se casou para continuar recebendo essa pensão. E aí eu acho que o Bolsonaro, procurando por pessoas que tenham compatibilidade com o governo dele, porque usam tramóias. Olha que interessante. Bolsonaro critica a corrupção, mas eles usam tramóias para conseguir fazer coisa feia sem cair dentro da corrupção. Passa o dinheiro da Friboi para a conta dele, dá a conta dele para o partido de volta para ele. Vai fazer os na campanha eleitoral, em vez de ir para a conta dele, passa por fora e as empresas pagam diretamente. Então ele vê a Maitê Proença como sendo uma musa da tramóia, que fez isso há muito tempo e se compatibiliza muito com o governo dele. Sou do Rio, Léo, tenho o desejo de lutar também na mídia progressista. Como posso entrar em contato com você? Manda mensagem para mim no meu Facebook e eu te retorno um contato aí para de repente você começar a fazer aí seu canal. Gustavo Filho, a proposta de Paulo Guedes de reduzir alíquotas de importação. O que podemos fazer para mantermos nossas indústrias competitivas? Gustavo Fialho. Trabalhar de uma forma bem rápida para avisar a população do que ele quer fazer e arrancar esse pessoal do poder bem rápido. Fora isso, não tem jeito, tá, Gustavo? Por quê? Enquanto o Temer estiver no poder, a gente pode dizer, o Temer de um golpe, a gente pode fragilizá-lo, mas o Bolsonaro no poder, ele é fruto de eleições, apesar de fraudadas, são eleições que aconteceram no Brasil, a gente precisa admitir que essas eleições aconteceram e essas eleições dão legitimidade para o Paulo Guedes acabar de aniquilar a indústria brasileira. A finalidade é essa, digamos que o Bolsonaro recebeu um investimento muito grande para criar condições para que a indústria brasileira fosse aniquilada e a indústria brasileira vai ser aniquilada. Como que a gente faz para reverter isso? Não sei. A gente tem uma situação em que as coisas estão invertidas. Eu chamado a atenção, olha, nós comunicadores progressistas precisamos de ajuda de todo o campo progressista para a gente conseguir a população. Em contrapartida, no lado de lá, isso está acontecendo. Aqui a gente não consegue levar essa informação para as pessoas, não. Eu acho que nesse momento o máximo que a gente pode fazer é aceitar que dói menos. A nossa indústria já está acabando e vai acabar de acabar, e é uma promessa de campanha do Bolsonaro colocar o Brasil como produtor de matéria-prima e acabar com a indústria brasileira. Eu tenho chamado a atenção, se o Bolsonaro descumprir essa promessa de indústria, governar para o povo brasileiro, meter o pé no Paulo Guedes, meter o pé na Havan, meter o pé no Trump em Israel, eu sou um dos que vai mudar completamente de posição e vai falar viva Bolsonaro, mas não acreditem que isso vai acontecer. O que ele vai fazer é governar para a elite que o elegeu e pagar dívidas de campanha. Coisa bizarra, mas a gente precisa admitir que são coisas bizarras que estão por vir. Muito obrigado mais uma vez, Beth Ari. Eu vou lembrar vocês do que aconteceu hoje. Muito obrigado, Beth Ari, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento do canal. As pessoas que estão assistindo pelo Facebook, se vocês querem vir participar com a gente aqui no YouTube, isso é muito importante, gente, porque faz com que a transmissão do YouTube fique maior. E também no Facebook, praticamente todos os canais que estão transmitindo no Facebook estão distorcidos, a imagem um pouco embaçada, que é para transmitir a ideia de a gente estar tendo uma transmissão e não para ser a transmissão oficial. A transmissão oficial é no YouTube. E aí a imagem está embaçada, mas se vocês puderem compartilhar aqui no YouTube também, eu agradeço. Eu estou vendo aqui que nós temos 2.500 pessoas assistindo no YouTube, mais 1.300 curtidas. Quem estiver assistindo e ainda não curtiu a transmissão, eu peço, por favor, que curta a transmissão. Isso é muito importante para que ela alcance mais pessoas. E é importante também compartilhar isso aí nos grupos de WhatsApp e Twitter. Um assunto muito importante que aconteceu hoje, que eu estou trazendo de volta aqui, é o fato de que a justiça brasileira está catimbando para não punir o Bolsonaro pelo impulsionamento de mensagens no WhatsApp, no Twitter. O que acontece, gente? O Facebook, dono do WhatsApp, ele criou uma condição para que os políticos pudessem impulsionar suas mensagens.
para que o político possa impulsionar a mensagem, ele tem que falar a origem do dinheiro de impulsionamento de mensagem. O que o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro fez? Para a campanha do Bolsonaro não precisar de receber o dinheiro de Caixa 2, porque doação de empresa tornou-se uma coisa proibida no Brasil, ele combinou com as empresas de fazerem essa doação de uma forma um pouco não original, que é a mesma forma que a Maitê Proença está usando essa forma há muito tempo, né? Usar algo que é legal para fazer algo que não é ético. A Maitê Proença, ministra do Bolsonaro, ela recebe a aposentadoria de filha de militar sem ter se casado e fala na lata que isso é uma coisa correta. Você não pode criticar, porque se está na lei, ela pode fazer. Uma coisa que aconteceu com o Bolsonaro é que, para não ser feio o Bolsonaro receber o dinheiro da Friboi, ele mandou o dinheiro para o partido e recebeu de volta do partido. Como ele percebeu que dá certo, agora, durante as eleições, nessas eleições, a doação de campanha tornou-se uma coisa proibida por empresas doarem para campanhas, o Bolsonaro recebeu a doação de uma forma mais prática. Em vez dele receber a doação para o Caixa 2 dele, ou seja, em vez dele receber a doação, ficar com dinheiro e pagar o Facebook, pagar o WhatsApp, eles fizeram um esquema super inteligente do dinheiro sair diretamente da empresa e ir para o destino. Então é mais ou menos assim, em vez do dinheiro sair da empresa, cair na conta do Bolsonaro, a conta do Bolsonaro cair no WhatsApp, no Twitter ou no Facebook, ou até mesmo nas igrejas evangélicas que se venderam nessa reta final, o dinheiro saiu da empresa e foi diretamente para o destino final. Aí não tem como virar e falar assim, o impulsionamento aconteceu pelo Bolsonaro. Não, o impulsionamento não aconteceu pelo Bolsonaro. Quem impulsionou foram as empresas que estavam apoiando o Bolsonaro. Significa que dentro da nossa lei é impossível, né, a gente falar que foi o Bolsonaro com as próprias mãos que fez isso. O que me deixa muito preocupado é o seguinte, o mesmo poder judiciário que está desesperadamente atrás do Lula, tentando provar que o sítio do Atibaia é do Lula, mesmo que o sítio esteja no nome de outra pessoa, é o poder judiciário que hoje foi lá e encontrou que não foi o Bolsonaro que impulsionou, ou seja, já que não foi o Bolsonaro, tudo bem. Mas peraí, e se eles fizerem um grande esquema de Caixa 2 para passar por fora dessa lei? Isso não importa para a justiça brasileira, não? Vocês não vão investigar isso, não? Vocês entenderam, gente? Olha, a perseguição contra o Lula, ela vai procurando, esmiuçando, fazendo investigações, aí conseguem uma foto do Lula com uma caixa, carregando uma caixa de cerveja, e a partir de uma foto do Lula carregando a caixa de cerveja, eles conseguem condenar o Lula por ser dono de uma coisa que está de outra pessoa. Mas a mesma justiça dentro do Brasil, ela não consegue perceber que foi feito todo um esquema para impulsionar diretamente o Caixa 2 de campanha para evitar que o Caixa 2 de campanha ficasse explícito. Será que a mesma teoria que é usada para imputar sobre o Lula a propriedade de uma coisa que não está em nome dele, não pode ser usada aí para mostrar que se o dinheiro do Caixa 2 impulsionou mensagens para o Bolsonaro, se esses empresários estão fazendo campanhas juntos com o Bolsonaro, isso foi um Caixa 2? Será que está difícil assim? Não, não está difícil. O Poder Judiciário sabe disso, ele está fazendo vistas grossas a isso. O que eu fico impressionado é que tem eleitor do Bolsonaro que não percebe isso. Eu não estou impressionado com o Poder Judiciário fazendo isso. O Poder Judiciário faz parte disso. Lembrando que a gente só está vivendo o que a gente está vivendo no Brasil porque o Poder Judiciário permitiu um golpe de Estado acontecer no Brasil. Ele faz parte do golpe. O que me impressiona é que dentro da sociedade, uma coisa que está tão clara, né, que é esse Caixa 2 do Bolsonaro, não seja recebida pela sociedade. Tem bobos aí que acreditam mesmo que eles são, que eles são aqueles que fizeram a campanha do Bolsonaro acontecer. Virgínia Sandra, libera os moradores. Tá chato, esses minions som picotado. Virgínia, eu não sei o que está acontecendo com o som. Eu vou pedir aqui desculpas, eu vou tentar descobrir, talvez tenha travado alguma coisa no som. E vou já passar para a reprise, porque está na hora da reprise. Eu queria pedir vocês para ficarem aí com a reprise. Muito obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Lembrando que é importante vocês compartilharem também a reprise.